Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Está começando mais um episódio do nosso Estudo Play Talks, o podcast da Estudo Play que vai dar um play na sua aprovação. Não sua aprovação só não, né? Nos seus estudos também, gente. E olha, o assunto hoje é muito importante para a prova no geral. A gente sempre traz temas legais para sua redação, mas também pensando nos itens que vão aparecer na prova do Enem. Vamos falar sobre o plástico invisível entre a comida e o ambiente. Os microplásticos já fazem parte da nossa rotina, mesmo sem a gente perceber. Eles estão na água que bebemos, no ar que respiramos, nos alimentos que chegam à nossa mesa e até no sal de cozinha. Já pensou? São partículas tão pequenas que parecem invisíveis, mas que, acumuladas, representam um grande desafio para a saúde e para o meio ambiente. Neste episódio, a gente vai entender como esses fragmentos surgem, por que se espalham com tanta facilidade e o que a ciência já sabe sobre os riscos do plástico invisível. Oi, Raoni. Oi, Breno. Olá. Olá, gente. Tudo bem? Eu vou começar perguntando o que é o plástico, Breno. Na verdade, quais são as propriedades físicas do plástico? Porque ele é tão difícil de se degradar. Excelente pergunta. Na química, a gente fala que existem substâncias chamadas de polímeros. Se a gente pegar a etimologia da palavra, né, são polimeros, ou seja, várias partes. E aí que está o grande problema do plástico, né? Então, o plástico, ele é formado por uma longa cadeia dessas partes menores que são juntadas. Então, são chamadas de monômeros, né, que são as unidades individuais. Então, vários monômeros se juntam para a gente ter exatamente o polímero. E aí a gente sabe que o plástico ele é um material sintético derivado do petróleo, né? Certo. E aí, por exemplo, a gente precisa de milhares e talvez até milhões de monômeros para conseguir formar um polímero. E aí que está o grande problema do plástico e a dificuldade dele se degradar com o ambiente. Porque para você quebrar esse polímero, na verdade, você tem que gerar os monômeros de novo. Então os monômeros se juntam, formam os polímeros, a gente tem o plástico, e para que a natureza consiga degradar isso, a gente precisa fazer a quebra, né? Então o processo de volta, o polímero virar monômero. E como essa molécula é muito grande, isso demora muito tempo e demanda uma energia gigante para a gente conseguir gerar esses monômeros de volta. Então, basicamente, o plástico é isso. Tem uma reação na química que é famosa, aparece muito na prova do Enem, que é a polimerização. Tá? Então, Perfeito. O processo de juntar monômeros para fazer polímeros é a polimerização. Perfeito. Raoni, vamos falar em que regiões do planeta, mas mais especificamente vamos fazer um recorte brasileiro. Onde é que tem mais plástico, hein? Dá pra gente medir isso? Onde tem mais plástico no Brasil? Eu acho que em grande parte no Brasil há mais plástico onde há mais gente. E Perfeito, especialmente isso. onde se deposita o resíduo produzido por essas pessoas. Um dado triste, né, que a maioria dos plásticos que a gente utiliza na sociedade, infelizmente, não são reciclados. Algo em torno de 9% de todo o plástico que foi produzido desde a década de 50 até hoje é que efetivamente foi reciclado. Todo o resto ou foi incinerado, ou está em lixões, aterros, onde ele geralmente é enterrado, ou infelizmente está solto no meio ambiente ou ainda nos oceanos. Então, essa distribuição certamente deve se expressar no Brasil. A gente deve ter muito plástico enterrado nos lixões e, infelizmente, quando o resíduo não é destinado de forma adequada, esse plástico pode cair, por exemplo, nas drenagens de rios e mais tarde vão para o mar. E aí a gente olha o destino final de boa parte desse plástico, né? Como ele está se dando, principalmente no fundo dos oceanos, a gente tem observado um aumento muito significativo da contaminação pelos microplásticos, inclusive, em animais marinhos e etc. A maior mancha, no entanto, e aí fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas saindo do Brasil, a maior mancha de plástico do mundo é uma mancha gigante que a gente tem no Pacífico. Ela é mais ou menos do tamanho da Argentina. Então é um troço do tamanho da Argentina que flutua no mar com quantidades massivas de plástico. Isso é muito assustador. As correntes oceânicas direcionam boa parte do plástico para essa região e ele continua se degradando, como o Breno falou, lentamente, né? A maioria dos plásticos vai levar entre 400 e 500 anos para se degradar. Então tudo isso é muito assustador, porque a gente não sabe exatamente quais são as consequências, em última análise, de todo esse período que a gente vai ter que encarar essa produção de plástico. Era justamente isso que eu ia perguntar para vocês, porque
Todo o nosso processo de vida é uma cadeia, né? A gente consome, joga fora. Às vezes a gente nem sabe para onde vai, o que a gente descarta, qual é o caminho disso, e geralmente acaba nos oceanos, mas nos oceanos também tem uma fonte de alimento para a gente, que volta para o nosso corpo. Não quer dizer que no nosso corpo tem plástico? Madu, se tu falou um negócio agora, eu dei um sorriso que eu lembrei de uma coisa muito elegante. Adoro quando Teve você fala uma- muito elegante. Chega, me deu uma alegria agora lembrar disso. Tem uma foto de fora da Terra, né? Um satélite tirou a foto da Terra, e a frase dizia assim: não existe fora. É genial. Cara, isso é belo, não existe fora, né? Tá tudo ali dentro, a Tá gente tudo. convive dentro daquele planeta com tudo isso. E às vezes a gente Então, esquece disso, né? Isso é uma frase de uma potência tão grande que quando você joga alguma coisa fora, você não tá jogando fora. Você tá jogando no mesmo lugar em que você vive, né? Isso. E aí, teve um vídeo há muitos anos atrás que comoveu, assim, eu acho que esse vídeo foi muito comovente, apareceu em jornais e nas redes sociais, estourou, que foi uma tartaruga com um canudo no nariz. Eu lembro dessa imagem, E é aí, muito acho que um triste. pescador resgatou essa tartaruga e, cara, tirou aquele canudo, assim, bem profundamente do nariz dela. Aquele vídeo ali foi uma comoção praticamente mundial, entrou em diversas plataformas. Então, Foi inclusive, Breno, que depois disso veio as ondas de canudos de papel, canudos biodegradáveis, exatamente, né? biodegradáveis. E muitas empresas já se propuseram a fazer isso. Então, realmente, hoje a gente tem bastante canudo aí. Eu acho que foi a primeira mudança foram nos canudos, né? Sim. Até porque é mais fácil, Bia, porque o que acontece? Uma das características do plástico é que ele é muito maleável e leve. Então, por exemplo, para você fazer canudo, o canudo, como ele tem Olha aí, uma uma estrutura. imagem que a nossa produção colocou aqui na tela, desculpa interromper, Breno. Um mar de plástico, né, praticamente. Foi um trecho dessa mancha do Oceano Pacífico. A gente ainda vai falar um pouco desses desafios, né? Só que o tal do canudo, por ele ser rígido, é mais fácil você trocar. Porque existem muitos materiais na física, na química, que a gente consegue fazer rígido, tá? E que são biodegradáveis. Agora, o tal do plástico maleável ainda é uma luta que a gente está travando aí. E ainda voltando para essa história de que a gente acaba nos oceanos, existe plástico no nosso corpo? É possível? Sim, na verdade, infelizmente, sim. Muitos estudos têm comprovado que o microplástico, ou seja, o resultado da degradação de todos esses materiais, está cada vez mais entranhado nos organismos vivos, inclusive no nosso, não é? Que não está, como foi colocado muito bem, a parte de tudo isso. Pelo contrário, a gente é parte desse planeta e a gente acaba abraçando também esses problemas. O que acontece, no entanto, é que os estudos têm comprovado que a partir, sobretudo, da alimentação, não exclusivamente, mas principalmente da alimentação, a comida e da água, ele entra através do nosso intestino, vai para a corrente sanguínea e se espalha nos órgãos mais, enfim, improváveis até. Órgãos que, em geral, são bem isolados, como o cérebro. Neles a gente já identificou plástico. Órgãos que são altamente isolados, como a placenta humana, também já se identificou plástico. Caramba. Até mesmo no leite materno já foi identificado. E isso é uma parte muito triste, né, dessa transformação toda, que vale para o plástico, hoje é o assunto da aula, mas é preciso dizer que vale para muitos outros compostos que estão degradando e poluindo o meio ambiente. Gente, o topo da nossa cadeia alimentar são os seres mais frágeis da nossa sociedade. São os bebês, eles que vão se alimentar daquele recurso que é produzido pelas suas mães, não é? E que se alimentam de praticamente toda sorte de produtos que o ser humano produz e administra na Terra. E, no entanto, esses são também os mais vulneráveis, porque acabam recebendo todo esse poluente que se acumula através do que a gente chama de magnetificação trófica. Né? Uma palavra difícil. Sempre trazendo bons termos. Magnetificação trófica. Parece um nome complicado, mas é algo muito simples. É simplesmente o fato de que na cadeia alimentar, da base para o topo, a gente costuma ter um acúmulo dos contaminantes do meio. Porque pensa um minuto, né? Eu tenho crio e plâncton, que são criaturas minúsculas do mar, que vão se aderir a esse microplástico. Crustáceos e pequenos peixes vão comer esse plâncton, vão comer muito desse plâncton.
Peixes pequenos vão comer muito desses crustáceos. Peixes grandes vão comer muito desses pequenos peixes. Isso tudo vai aumentando essa dose. E nós comemos muitos desses grandes peixes. Ou seja, a gente está acumulando isso através de cadeias alimentares que fatalmente chegam até a gente. E a gente está num desses topos da cadeia alimentar, né? Perfeito. O ser humano se alimenta Então, de como a gente praticamente está tudo, né? no último ponto, a gente recebe toda essa carga que vem desses animais. Caramba. É interessante É isso. sempre, como eu disse desde o início, é uma sequência sempre em cadeia, não só alimentar, mas também das nossas ações. Vou trazer dados para vocês, como sempre trago aí, que pode ajudar na tua redação, enfim, que você pode tomar nota, tá? A primeira delas foi uma pergunta que eu fiz para a Raoni, mas tem aqui para a gente que microplásticos presentes em alimentos contaminados e que são ingeridos durante uma refeição podem migrar do intestino para outros órgãos. Raoni trouxe isso para a gente, mas é um dado que você pode colocar aí de uma revista estrangeira, Health Perspectives, e mostra que essas partículas podem ter um impacto significativo na saúde humana. Talvez assim, a gente falando de que essas partículas estão no nosso corpo, as pessoas tomem mais consciência. Mas, por exemplo, desde muito nova, que é uma coisa recente, né? Vocês estão vendo que eu sou muito nova. A gente estava falando sobre idade antes do programa começar, né? Escuto desde a quinta série, na época que era quinta série, que agora é quinto ano, sexto ano, eu escuto a importância da reciclagem, né? A gente ia para a escola, fazia as feiras de conhecimento e tinha separar o lixo de acordo com as cores e tudo mais, e a gente já tinha essa consciência há não muito tempo atrás, mas há um tempo atrás, sobre a importância da gente separar o nosso lixo. Mas de quem é a culpa, Raoni? É nossa? É das grandes indústrias? É de uma grande massa? A gente fazendo a nossa parte, como a gente sempre ouviu, já dá um bom resultado? Como é que a gente pode melhorar essa situação de microplásticos no meio ambiente? Olha a pergunta de 1 milhão, viu? Joguei na mesa. A parte ruim de você ser uma pessoa esclarecida, estudar e conhecer sobre o mundo é que isso às vezes te torna um tanto quanto pessimista sobre a realidade. Poético. Sim. Quanto a essa pergunta... vamos lá de novo. Pá! Jogou na mesa. Pior que é verdade. Eu queria começar, na verdade, Madu, se você me permite, desvirtuando um pouquinho sua pergunta. Por favor. Porque acho que além de discutir os problemas e de quem seria a culpa, é preciso lembrar, pessoal, que o plástico ajudou a enriquecer a sociedade. Entende? A gente esquece o motivo pelo qual a gente topa correr esse risco de ter plástico no cérebro de cada um dos membros da nossa sociedade. A gente faz isso não porque a gente não é suficientemente esclarecido ou inteligente, ou porque não estudou o suficiente. É porque o plástico representou uma revolução. Na verdade, os polímeros como um todo representaram uma revolução significativa na forma como a gente produzia. Pensa em muito do que envolve a gente nesse estúdio aqui agora. Tira o plástico. Gente, a gente ia cair no chão. A transmissão ia acabar imediatamente. As câmeras, se pá, até nossas roupas, né? Exato. Quando a gente pensa no plástico, geralmente a gente pensa muito no plástico simples, né? Na sacola do supermercado. A gente pensa na garrafinha PET. Na garrafinha PET, mas assim, existe toda uma indústria pesadíssima por trás disso. Verdade. E que sustenta toda uma massa, né? Tudo, tá aqui no pulso, tá no tratamento médico, tá em tudo. Então, assim, o plástico é o que enriqueceu muito a sociedade. Os polímeros permitiram que a gente construísse muitas coisas e enriqueceram a sociedade. Então, a culpa não tá no indivíduo X ou Y, ela é uma culpa difusa. É a culpa que está presente em cada um desses setores que se beneficiaram da possibilidade de ter um recurso tão maleável, de ser administrado e direcionado para usos tão diversos. Então não dá para a gente simplesmente apontar a culpa de X ou de Y. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode se eximir da responsabilidade para a parte que nos cabe, não é? Se por um lado eu não acredito que simplesmente separar o lixo vá levar a gente até a solução desse problema, ainda está muito longe disso, e essa solução só será possível por uma transformação muito significativa na estrutura produtiva de quase tudo que nos cerca, no repensar sobretudo dos nossos hábitos de consumo, né? A gente só vai conseguir resolver isso, Madu, de verdade, quando a gente pensar numa produção que se dê em forma de um círculo, em que a gente não simplesmente sai do ponto A para o ponto B, produz, compra e descarta. E acabou. Porque não tem o fora. É preciso tirar da produção para compra, para o uso
E para transformação. E para transformação. Acho que a palavra que está coisa. mais forte aqui é transformar, né? Trazendo de volta isso para um ciclo de consumo. Uhum. Ou tentando mitigar ao máximo os impactos que isso pode causar. Então, sim, faça a sua parte. Separe o lixo na sua casa, separe o plástico, separe os resíduos orgânicos, faça isso, é importante. Tente reduzir. Reduza o uso de sacolas plásticas, né? Não custa nada, você compra aquelas sacolinhas de feira. São reutilizáveis, toda né? vez que você vai no mercado, você usa, né? Toda vez você vai, exatamente, você diminui dramaticamente já a quantidade de plástico que você precisa. Então é possível mover-se no sentido de reduzir esse impacto, mas as soluções não poderão ser individuais. Enquanto a gente buscar a solução apenas no indivíduo, a gente vai continuar batendo de cara com uma indústria, com um sistema social que está bastante assentado no uso e na produção do plástico. E é mais forte do que nós, né? Só um comentário importante aqui, pensando muito na prova de química, porque o plástico trabalha muito, na química trabalha muito com essa questão de polímeros e tal. A incineração que a gente poderia fazer nesse plástico também é um problema, porque esses polímeros são grandes cadeias carbônicas, e um dos resultados dessa queima é exatamente a emissão de gases... Liberação de gases, tá? Que potencializam o efeito estufa. Então, sabe aquela famosa fumaça preta? Quando você queima um plástico ou uma garrafa, pronto, aquilo ali é muito, mas muito, mas muito danoso para o meio ambiente. Até o odor, né? Então, para você ver, até para incinerar o plástico é um problema. Não só no que tange aquecimento global, mas também para a saúde, né, da população. É horrível, isso aqui libera, queima de plástico libera sobretudo dioxinas e furanos, que são gases assim terríveis para a saúde humana. Exato. A gente está falando de transformação, Breno, eu queria saber de ti. A física pode ajudar na criação de materiais, por exemplo, alternativos ao plástico comum que a gente conhece? Pode. É interessante que quando a gente fala do plástico, existem 3 áreas de conhecimento que estão juntas, trabalhando juntas para conseguir criar novas alternativas, né? Que é a física, a química e a biologia. Perfeito. Então, olha que interessante. Existe hoje proposta de criação de plástico através de micélios, que são partes de fungos. Então a biologia está entrando muito firme com essa questão dos fungos para a produção de plásticos. E a gente tem da celulose, a gente tem do amido de milho, bactérias fazendo fermentação, fibras vegetais, bambu, madeira. Então existe toda uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga criar essas alternativas ao plástico. E aí, claro, nas reflexões que a gente tem e traz aqui antes do nosso episódio, existem muitas alternativas ao plástico. A gente já tem muito isso, tá? As universidades estão pesquisando muito a fundo isso. E aí o que acontece? Por que a gente não conseguiu fazer essa transição ainda? Então eu vejo algumas alternativas por que essa transição ainda não foi feita. A primeira é que o plástico é muito barato. E vem de uma matéria abundante, né? Que é o petróleo. Então a fonte primária do plástico existe em larga escala e ele é muito barato. E você tirar uma coisa que está abundante e é barata do circuito que está dando certo é muito difícil. Porque tudo bem, a gente tem que melhorar o meio ambiente, a gente precisa fazer alguma coisa biodegradável, esse negócio tem que ir embora cedo do ambiente. Por outro lado, cara, isso aqui vem do petróleo. Petróleo tem muito ainda, né? E gera lucro e gera... E é relativamente fácil de fazer. Exato. E você consegue, com pequenas reações químicas, simplesmente moldar muitas características do plástico. Então, por exemplo, você consegue fazer um plástico maleável ficar rígido apenas esquentando ele. E essa mudança, ela é para sempre. Então, um plástico mole, você esquenta, ele fica duro. Olha que coisa simples, né? Então, as características do plástico é muito fácil de você conseguir moldar. Já, por exemplo, os materiais, a gente tem um plástico do amido de milho, que foi uma junção muito interessante que a física conseguiu com a física da matéria condensada, descobrir uma propriedade do amido de milho que poderia, juntamente com a biologia e com a química, criar um novo tipo de plástico. Mas ele tem propriedades muito rígidas, então você não consegue alterá-lo. Por isso que tem essa dificuldade de entrar no mercado, né? E outra coisa, é mais caro. É mais caro porque demanda muita pesquisa, demanda gente qualificada para a pesquisa e para a produção, que não é assim, eu vou fazer um plástico de amido de milho, não, tem que ter uma equipe multidisciplinar, como eu falei para você, que está trabalhando em cima disso. A quantidade de testes que precisa ser A quantidade de testes, e assim, o petróleo está aí, né? E aí muita gente já consegue trabalhar com isso. Então esses materiais mais alternativos, a quantidade de pessoas, né, que conhecem, que estudam aquilo ali ainda é baixa e, é claro, é muito mais caro.
Então, assim, querendo ou não, se tiver uma sacolinha de um plástico biodegradável, sei lá, por R$10 no mercado, alguém ainda vai querer achar caro, né? Ah, mas o plástico aqui, a sacolinha é de graça. Então, assim, ainda vai ter que ter um processo de conscientização bem longo, o que não é fácil fazer, porque o mundo é muito complicado, são 8 bilhões de pessoas pensando de maneiras completamente Exato. diferentes, Sim. mas é bom deixar claro isso. Alternativas a gente já tem. Só que existe uma questão mercadológica porque que isso ainda não entrou em jogo. Perfeito. Vocês estão falando da sacolinha biodegradável, eu estava pensando nas alternativas que particularmente faço em casa. E aí você falou assim, R$10 numa sacola, mas quantas vezes a gente não vai usar essa sacola? Essas ecobags, sacolas biodegradáveis que a gente leva para cima e para baixo, tem sacola que faço feira na minha própria casa e essa sacola tá comigo, ó, anos, já acho que dois anos ou mais, que estão indo e vindo, indo e vindo. E às vezes abro uma gaveta que tem lá em casa de sacolas e eu faço, meu Deus, tem um monte de sacola plástica aqui, não preciso disso, eu posso levar uma sacolinha para o mercado, ou uma cestinha, né? Vejo muitas senhoras levando aquelas cestinhas antigas que a gente dizia, caramba, isso é coisa de senhora, mas isso é uma coisa que ajuda o meio ambiente também. Uma outra coisa que eu fiquei pensando foi sobre produtos cosméticos. Muitos dos produtos que a gente utiliza, nós mulheres principalmente, vem com selo vegano, ou livre de plásticos, ou ajuda o meio ambiente. Até essas escolhas que podem ser não intuitivas, mas a gente pode... No mercado, né? A gente adora ler rótulo. Tenho certeza que você em casa adora ler rótulo de shampoo, de alguma coisa assim. E lá atrás já tem esses selos de que algumas indústrias já tomam como filosofia, né, a redução de plástico e a reutilização ou reciclagem. Então fica aí a alternativa para vocês também. Deixa eu fazer um breve comentário aqui. Eu não sei se alguém aqui tem alguma origem sertaneja. Você já varreu o chão com aquelas vassouras que ela é feita de garrafa PET? O cara faz as fitas, as cerdas. Sim. Ele sai cortando aquelas cerdas da garrafa PET e faz uma vassoura. Já viu isso, Raoni? Já vi. Já vi com fibras orgânicas também. Mas aí você varreu, Raoni? Você utilizou, Raoni? Ah, não é pra Eu pensei na piaçava mesmo. Eu acho muito curioso essa vassoura feita com esses plásticozinhos no final, né? E foi engraçado o cara que desenvolveu isso. Ele colocou um estiletezinho aqui, coloca a garrafa PET num negocinho que gira, e ele vai girando, né? E ele vai cortando, fazendo uma longa tira da garrafa PET. E aí ele só faz cortar e colocar tudo juntinho. E esticar. Ele corta redondinho, né? Ele fica enroladozinho assim, aí depois ele estica e corta, né? E fica retinho ali. Eu acho muito interessante, no sertão tem muito isso. E muito desses materiais também acabam no artesanato, mais uma vez, também da gente consumir dos artesãos, né? Tem muito material diferente, bolsa, até materiais para colocar na casa, né? Para enfeitar, enfim, que são feitos de produtos recicláveis e que são muito bonitos, inclusive. É um trabalho manual muito bem feito. Você fortalecer o mercado artesão. E a economia criativa também, né? Se forem pessoas que trabalham ainda mais com esse plástico reciclável, é uma excelente alternativa, né? Então, vou comprar alguma coisa para minha casa, decoração. Então, é uma excelente ideia você visitar o artesão. A gente pode comparar, vou viajar um pouco, tá? O plástico como um novo cigarro. Entendi. Na analogia de que você precisaria ver uma sociedade que estava viciada em algo, abandonar esse vício. Abandonar esse vício. Eu acho que, de certa forma, sim, né? Talvez para quem é mais novo aí do outro lado não tenha nem noção disso, né? Mas até poucas décadas atrás, e sim, eu lembro, a gente tinha uma relação muito diferente com o cigarro, né? Era um troço que era socialmente aceito até certo ponto, né? Fazia parte, por exemplo, da publicidade de eventos esportivos. Fórmula 1 que eu diga, né? A Fórmula 1 era recheada de anúncios de cigarro, você assistia um filme... É mesmo? Não é da minha época. Não, é sério, de verdade, eu não me lembro. Sim, mas realmente é uma... Não, e os heróis, né? Os cowboys, né? As pessoas... Tem uma coisa também no cinema, de que era uma coisa muito chique, fina, romântica, né? Se romantizava muito o consumo do cigarro. Havia até um doce, né? O charutinho, como se fosse o batom hoje, que era pensado para crianças simularem o ato de fumar.
Então isso obviamente mudou e foi muito bom que mudou, né, para a sociedade que a gente tem hoje, onde o hábito de fumar é um hábito que ainda permeia, é claro, a sociedade, mas muito distante daquilo que já foi, por exemplo, em meados da década de 90. Hoje a gente tem outro problema, né, o vape. Acho que a gente pode até botar isso na pauta. O Seria vape, um inclusive, tem excelente... plástico, né, em volta dele, enfim. É um Seria- cigarro com plástico. Seria um excelente tema de podcast, sabia? Porque Olha tem aí. muita física Olha e química aí. aí. Desses materiais, A os nossa líquidos que produção o gritou pessoal aqui, usa. anotado, tá certo. Então, tudo certo. É um excelente tema, de verdade. Eu vou trazer mais alguns dados bem alarmantes, mais importantes para essa nossa discussão. O Brasil está entre os 10 países que mais produzem resíduos plásticos no mundo. É o que mostra uma pesquisa feita pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. O país gera, olha só, 1,44 milhões de toneladas de plástico por ano e aparece em 8º lugar no ranking. Eu também tenho um outro dado sobre o litoral cearense, onde há uma presença de microplásticos poluentes de tamanho menor do que 5 milímetros. Quando a gente fala invisível, antes da gente começar aqui, a nossa produção estava, como assim plástico invisível? Realmente não dá para ver. Isso. A gente até trouxe bem no início que está até no sal de cozinha, né? Imagina, as pedrinhas de sal ali tem plástico e a gente não E consegue olha que ver. interessante, Madu. Quanto menor for esse microplástico, mais ele consegue ficar no ar. Então a gente consegue encontrar microplástico no ar também. Pois é, a densidade é muito, né? Isso, E perfeito. É exatamente a questão de densidade. O plástico, por natureza, já tem uma baixa densidade. E quando a gente fala em flutuar num fluido, é exatamente a densidade que regula isso. Então, como o plástico ele já é naturalmente, ele tem uma densidade menor, pelo fato dele ser muito pequenininho, então ele se espalha muito facilmente. Então isso acontece nos líquidos, nos fluidos, né? Que os fluidos, quando a gente fala, são líquidos e gases, e quando ele entra em contato com a atmosfera, ele paira pelo ar e a gente pode estar inalando isso aí. Perfeito. Só continuando o dado, gente, no litoral cearense, essas toxinas e esses microplásticos, no caso, estão em concentração junto com bactérias prejudiciais à saúde de animais. A gente também já falou que no mar é uma incidência muito maior dessa produção, né? Onde acaba chegando os plásticos que a gente consome, com concentração em Fortaleza, Icapuí e Acaraú. Além disso, mais da metade dos peixes da praia de Iracema, na capital, em Fortaleza, né, apresenta esse tipo de lixo em seus estômagos. Então, o negócio é sério mesmo. Gente, como é que apareceu o plástico no Enem? Já apareceu, com certeza, né? Então, Sim. prova de geografia, de física, ou até mesmo de biologia. Como que já apareceu? Bom, eu preciso lembrar que hoje a gente está falando de um dos temas que mais cai na prova de geografia do Enem, que é meio ambiente, né? Quando a gente fala sobre consumo consciente, sobre descarte, sobre tipo de lixões, qual o destino final desse produto, ciclos de reciclagem, tudo isso já foi amplamente discutido no Enem. Apesar dele não necessariamente ter citado explicitamente, não me lembro de uma questão que tenha citado explicitamente o plástico. Mas, óbvio, toda essa discussão da gente permeia, por exemplo, destinação adequada do lixo, algo que é fundamental que você que está aí do outro lado entenda e que seja capaz de definir, por exemplo, qual é a diferença entre um lixão e um aterro sanitário, né? O lixão, pessoal, é a forma mais rudimentar de se lidar com o lixo. Aquela em que você simplesmente faz montanhas de lixo em pilhas e no máximo você enterra. Não há preocupação, por exemplo, com o chorume, que é aquele líquido podre, fétido que vai ser produzido. Não há preocupação com a administração de gases. Não há preocupação com o acesso de pessoas. Isso é muito chocante. Só um conto bem rápido. Quando eu era pequeno, por favor, pode falar. Eu fui a um campo com a minha escola. De novo, década de 90, né, gente? O mundo era um pouco diferente. A escola pegava as crianças e levava para onde? Para o lixão da cidade. O lixão era um negócio tão terrível que eu lembro de ter sentado no banco do veículo que transportava a gente e ter matado um punhado de moscas. Então a densidade delas era assim absurda. Nossa. O odor fétido, não havia de novo nenhum tipo de controle. E o que é que me chocou nessa visita? É que eu era muito pequeno, mas eu lembro que na época eu tinha visto uma reportagem sobre uma criança que devia ter mais ou menos a minha idade, que catando comida no lixão para tentar sobreviver, foi soterrada por uma onda de lixo. Na hora que o caminhão faz o descarte, né, a caçamba levanta e vem aquela montanha de lixo. Ela desestabilizou e a criança ficou soterrada numa pilha de lixo. Eu não consigo imaginar a forma mais terrível de morrer, possivelmente afogado em chorume, né? Ainda bem, né, que na maioria dos municípios brasileiros esse tipo de descarte já foi extinto.
né? A gente teve desde 2014 com a lei de resíduos sólidos, que disponibilizou inclusive verba para cada uma das prefeituras desse país. Não há justificativa para que nenhuma prefeitura mais ainda tenha lixões, mas ainda existem, né? Por incrível que pareça. E, no entanto, qual é a mudança que você pode promover? Você transforma o lixão no aterro sanitário. O aterro sanitário, que não seja uma forma maravilhosa de se lidar com o lixo, ele pelo menos controla esses vetores, ele controla o acesso, então a pessoa não consegue acessar livremente, por uma questão inclusive de segurança, controla os gases que são expelidos, principalmente gás metano, né, que é expelido, que é terrível para o aquecimento global, e que pode inclusive ser utilizado como combustível. Então você deve coletar esse gás sempre que possível. Já que ele é combustível, cuidado, porque ele é perigoso. Imagina um lixão antigo, abaixo de camadas de solo, e de repente uma faísca ali. Pode tudo ir pelos ares. E por último, ele faz controle de efluentes, ou seja, do líquido que escorre desse lixo, através de camadas impermeáveis que vão direcionar esse material para longe, sobretudo, dos aquíferos e lençóis freáticos, que é o último lugar que a gente quer que esse lixo chegue. Na água que a gente vai beber, que está nos poços artesianos ou não, que abastecem as nossas casas, nossas fábricas e etc. Fico pensando no volume desses aterros, você disse década de 90, a gente está em 2025 e os hábitos de consumo estão desenfreados. A gente tem uma roupa, passa um ano a gente descarta. Tem um pente, qualquer besteira que a gente tenha, demorou, descascou, tá com uma coisa estranha, não tá muito legal, tem um novo, saiu da moda, compra outro. E aí descarta. Então a quantidade de lixo deve ter mais do que triplicado, né? Produção, volta aquela imagem tão legal, o Raul não viu ali, mas muito bonita aquela imagem que tava ali. Que era um peixe consumindo plástico e o peixe já virou plástico. Olha que legal. Só. Ele já é uma garrafa PET, ó. Uhum. Filosófico isso aí, hein? A produção sempre atenta aqui. Engraçado, gente, tá todo mundo sempre de olho aqui no podcast, né? Trazendo sempre alguma coisa para ilustrar. Né, esse peixe é uma metáfora muito forte, né? De que o peixe já se tornou até plástico. Ele já virou, né? Também. Como é que pode cair no Enem? Como é que você acha que em física pode aparecer? Engraçado que teve um estudo numa universidade pública que conseguiu construir um tipo de plástico já biodegradável, como eu tinha falado, nesses materiais que a gente citou aqui, em que ele não esquentava tanto por fora. Cuidado que não é aquele de isoporzinho que a gente tem costume, tá? Ele era plástico mesmo. Só que ele era mau condutor de calor. E aí vem um conceito que é muito utilizado na física, tá? Então, se você toca em algum material, tem alguma coisa quente aqui dentro, e você não sente esse calor por fora, é porque esse material não propagou bem o calor. Então, ele é um mau condutor de calor. Tá? Cuidado também, gente, que isso já apareceu em prova, não existe isolante térmico, apesar de a gente falar, tá? Tudo que existe são bons condutores e maus condutores. Então, dentro da física tem essa possibilidade de a gente estudar a condução do calor através de plástico, mas é claro, já caiu plástico sim, como você tinha falado, não implicitamente na geografia, mas na prova de ciência da natureza, puxando para a química, aparece assim explicitamente, tá, pessoal? E aí, cuidado com aquele nome que eu falei aqui para vocês, tá? Polímeros é um dos assuntos estudados na química. Então, quais são os monômeros, que são as unidades individuais que formam esses polímeros? E, claro, qual é a reação química que é utilizada para juntar os monômeros em polímeros, né? E essa reação, como a gente já tinha falado, é a polimerização. E, claro, reações químicas é um assunto da tua prova. Então, assim, esse episódio de hoje, ele deu uma base muito forte para você conseguir acertar questões em diversas disciplinas da prova do Enem, né? Eu vou trazer algumas indicações, como a gente sempre traz, gente, se também vir à mente aí. Lixo Extraordinário, estava tentando me lembrar aqui, digitei rapidinho, é um documentário brasileiro muito importante, que você pode até levar para sua redação também. E eu não sei se vocês já viram a animação Wall-E, que é uma animação com um robozinho, enfim, num mundo distópico, pós-apocalíptico também, que fala muito sobre como estaria o planeta, né? Depois de tantos anos de degradação, enfim, com muito lixo. É isto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que a gente também tome medidas melhores para ajudar o planeta, né? E, Raoni, eu ainda não te perguntei, como é que pode aparecer na prova de geografia bem rapidinho? Bom, na prova de geografia, rapidinho, a gente pode ver a questão principalmente relacionada a meio ambiente, tá? Como o plástico pode estar relacionado a impactos ao meio ambiente. Lembrando que agora mesmo a gente vê imagens dos animais marinhos, são as principais vítimas porque eles enxergam plásticos assim como enxergam algas, né? Então podem consumir
esse material, causando danos diversos ao meio ambiente e pressionando a gente em cima da mineração para extrair mais recursos. Perfeito, então. Agora sim, percebi que eu tinha perguntado só para Breno. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Já percebi que a gente já tem outras ideias para os próximos podcasts, como pode, talvez venha aí. E, gente, obrigada pela participação de vocês. Vou deixar o nosso arroba no Instagram, @estudoplay. Não deixa de seguir lá, a gente tem dicas para vocês e muitas informações importantes sobre a prova do Enem. E claro, se você perdeu essa conversa, acessa no Spotify e Deezer, Estudo Play Talks. A gente fica por aqui. Tchau! Olá, pessoal. Eu sou Marcela Querino, sua professora de Biologia, e eu vim trazer para você uma dica muito importante para a sua prova, que tem a ver com a conquista dos animais vertebrados ao meio terrestre. Quando a gente fala dos vertebrados, a gente deve se lembrar que são 5 grupos de interesse. Temos o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e o nosso grupo, o grupo dos mamíferos. Peixe é um animal aquático, mas a minha pergunta para você é: o que você acha que apareceu? Quais são as características que surgiram no grupo dos anfíbios e que permitiu uma conquista ao meio terrestre? Se você está pensando em membros locomotores, é isso mesmo. A partir dos anfíbios, a gente vai classificar os animais como tetrápodas. Então, para conquistar o ambiente terrestre, teve que surgir sim uma estrutura de locomoção. Mas um outro ponto importante é a captura de gás atmosférico. Os peixes respiram por brânquias, mas os anfíbios já apresentam um pulmão. O pulmão é muito pobre, é um pulmão com poucas divisões internas, é um pulmão que eu chamo de pulmão saculiforme. É por isso que a pele ela vai ter que substituir, ou melhor, substituir não, tá? Mas dar suporte para esse processo respiratório. Para você ter uma ideia, 20% é uma respiração pulmonar e já 80% é uma respiração cutânea. Mas percebam que os anfíbios, mesmo conquistando o ambiente terrestre, eles ainda dependem da água para sua reprodução. Então, de fato, os reptilianos conquistaram o ambiente terrestre, porque eles já apresentam uma respiração exclusivamente pulmonar, já tem uma pele bem grossa, impermeável, uma pele que não permite uma desidratação em meio terrestre, e eles não dependem mais da água para o seu processo reprodutivo. Espero que você tenha entendido, foi um grande prazer estar com você. Olá, galerinha! Hoje vai mais uma dica de educação física no Enem. Hoje vamos falar, a dica vai sobre lutas. Isso mesmo, lutas cai no Enem, cai também. Então, ó, como deve cair essa parte de lutas no Enem? Vai cair assim, ó, vai cair sobre projetos sociais, a cultura, a parte cultural da luta, certo? A parte do bem-estar da luta, ok? Vai cair sobre como essa luta surgiu no Brasil. Vou dar um exemplozinho para vocês, certo? Quando a gente fala de capoeira, a gente fala o quê? De Brasil. Lembra o quê? Lembra da escravatura lá atrás. E que o quê? Que os escravos lutavam de forma camuflada, que os donos de engenho, que os capatazes pensavam que era o quê? Pensavam que eram danças. Então, capoeira não é dança, capoeira é luta. E outra luta que temos aqui no Brasil, que está enraizado nosso, é o jiu-jitsu brasileiro, da família Gracie. Então, caiu questãozinha do Enem sobre lutas, ele vai falar sobre o quê? Sobre inclusão, sobre diversidade e sobre adaptação. Vamos adaptar, tem que ser adaptado. O esporte caiu no Enem, o povo pelo povo, social pelo social. O esporte inclui, ele não exclui. Olá pessoal, na nossa dica de hoje nós vamos falar sobre análise combinatória. Já parou para pensar na diferença entre arranjo e combinação? Eu sei, a ordem importa, a ordem não importa, mas eu queria que você desse uma olhada na fórmula, dá uma olhadinha para cá. Quando eu falo de arranjo, arranjo N, PAP, significa dizer que N fatorial fica sobre N menos P fatorial. Já na combinação, por sua vez, combinação N, PAP, você vai ver que é algo bem parecido. N fatorial sobre N menos P fatorial, e aqui vai ter um P fatorial. Rafa, e agora? Qual é a diferença? Para esse caso aqui do arranjo, a ordem importa, e para esse caso da combinação, a ordem não importa. Isso é demonstrado através do P. O número de subconjuntos permite que exista permutações daqueles conjuntos que significam as mesmas coisas. Como assim, professora? Por exemplo, para o primeiro caso, ABC é diferente de BCA. Para o segundo caso, por sua vez, ABC e BCA são as mesmas coisas, pois são os mesmos 3 elementos. Então aqui a ordem importa, aqui ela não importa, e é isso aqui que vai garantir. Quer entender um pouco mais? Fica por aqui no Estudo Play.